Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Viva Literatura na Cotter TV, nesta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Bem, hoje eu recebo aqui dois camaradas, Igor Moura e Marcos Barreto. Marcos Barreto, que é meu velho conhecido aí da noite curitibana, do saudoso Wonka e outros rolês por aí, né? Enfim, Trajano, São Francisco, Vila Bambu, né? Tomamos vários tragos já pela vida fora. E vamos conversar. Hoje eu convidei esses dois artistas aqui para a gente bater um papo sobre, enfim, arte, cultura, literatura, política, novas mídias. O Igor e o Marcos, que tem um canal no YouTube, né, o Garrafas Separadas. Eles fazem um trabalho de entrevista, resenharam filme. Inclusive vim conhecer um filme graças a eles, né, A Febre do Rato. E foi muito massa. Eles fazem um trabalho muito interessante, né? Entrevista uma galera da pesada aí, da cena, não só de Curitiba, né? Mas eu tive o prazer de rever, por exemplo, um camarada que eu não via há tempos, o Flávio Jacobsen, né? Enfim, foi muito legal ver várias das entrevistas que ambos fizeram aí. Então vou trazer os dois daqui a pouquinho, depois da vinheta. Igor Moura e Marcos Barreto. Senhores, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Obrigado pelo convite aí. Pô, eu que agradeço a presença. Daniel. Grande capo. Valeu. Mas então, senhores, eu dentre várias atividades que ambos fazem, né, eu comentei uma que vocês trabalham, um trabalho em comum de vocês, que é o canal. Inclusive, sim, deixa eu colocar na tela aqui. Eu tenho aqui a imagem. Vai cobrir a nossa cara um pouquinho, tá aí a logo, né, o Bukowski. E é bom, vocês colocaram dois personagens, um real e um fictício, né? O grande Lebowski, né, o The Dude, né? Qual maconheiro que nunca assistiu o Grande Lebowski, né? Então... Exatamente. É verdade, eu duvido. Se não assistir, tem que assistir, né, o Grande Lebowski. Tem que assistir. Uma hora vai se separar. É um clássico do cinema também, né, dos irmãos. Titichon, depois Big Lebowski. Claro. Mas não dá para comparar Titichon com o Grande Lebowski, porque o Grande Lebowski é é um filme bem produzido, né, diferente. Ah, sim, claro, não, é outra história. Não, porque são ambos filmes de maconheiro, Sim, exatamente. Tem várias cenas de filme que eu adoro, eu assisto de tempos em tempos, o André, o Ziek, meu irmão também adora, mas tem uma cena que dentre várias, né, que é o momento que ele pega um táxi e ele tá chapado, obviamente, ele dorme no banco de trás do táxi e tá rolando Eagles, né? E ele acorda assim, ele fica meio puto dele, nossa, que bosta de música, troca isso. E o taxista fica puto que o taxista é fã de Eagles. E manda ele descer do carro, ninguém fala mal de Eagles no meu carro. Então, é engraçadíssimo, assim, né? Muito bom, né? Mas então, senhores, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, que a gente começasse a falar do canal de vocês, surgiu há um tempo. E o motivo. Qual o motivo da escolha do Bukowski? Eu sei que vocês curtem, fiz ali. O Caco já sei de outros carnavais aí, do nosso apreço pelo Bukowski, né? Mas eu queria que vocês comentassem o motivo da escolha, né, de um personagem real e um personagem fictício. Bom, você fala, Igor? Pode falar, depois eu falo. Fala você primeiro. A gente já tinha ideia de criar um canal, um canal que fosse a cara da gente, né? Que a gente pudesse desenvolver aquilo que a gente era o canal, para não ficar fake, né? E daí a gente estava pensando no bar, né? No Vila Bambu, inclusive, né? O pessoal aí do Vila Bambu. E tava no bar e tal, daí o Igor veio com essa ideia de garrafas separadas, né? Garrafa separada. E eu falei, puxa, mas falta alguma coisa. Daí eu pensei, a gente podia criar dois personagens, né? Que seriam nós, né? O Bukowski e o Lebowski, né? Eu faço o Bukowski, né? Que eu tenho mais, né, afinidade com o Bukowski. E você, pô, você tem a cara, você é a cara do Lebowski lá, né? E o Igor... exatamente. Mas daí ficou legal a ideia, né? Do garrafa separada, Bukowski, Lebowski, garrafas separadas, né? Aí surgiu o canal, a gente fez um piloto, né? Fez o piloto do piloto, depois o piloto. Piloto. Só que isso foi antes da pandemia, né?
Daí, quando o canal estava realmente, a gente estava trabalhando, estava saindo por aí, fazendo entrevistas com a galera, né? E fazendo contatos. Inclusive, eu ia entrevistar o Bora, né? Antes das eleições. Veio a pandemia e daí a gente fez, né, algumas entrevistas remotas. Fechamos a temporada, vamos dizer assim, a primeira temporada do Garrafas Separadas, né? Em meio à pandemia. Daí fazendo entrevistas remotas e alguns programas, tipo, eu fazia uns mini documentários, o Igor fazia algumas resenhas de filme, então a gente estava ali fazendo o que podia pelo canal, né? Eu acho curioso, porque assim, quando eu falei pro Marcos no bar ali, dessa ideia de chamar de Garrafas Separadas, eu nunca imaginaria que esse nome faria muito mais sentido depois da pandemia, né? Porque... Agora as garrafas têm que ser separadas mesmo, né? Porque era uma brincadeira assim, não, você tem a tua opinião, eu tenho a minha, então garrafas separadas, cada um tem a sua garrafa, né? Então surgiu meio por aí, assim. E a gente achou legal essa dinâmica, né, de ter dois... Claro que a gente somos nós mesmos ali, né? A gente não tá fazendo nenhum personagem, assim, né? Mas a gente tem uma identificação com esses personagens, né? Bom, o Bukowski existiu, o Lebowski existiu só nos filmes, né? Só no filme, né? Então a gente carrega um pouco dessa energia assim para as nossas entrevistas e até para os filmes que a gente resolve falar sobre, as séries, enfim. Então foi bem bacana realizar esse trabalho aí. E que nem o Marcos falou, agora a gente está numa reformulação para 2021, retomar os trabalhos, né? Mudar algumas coisinhas, ajustar algumas arestas ali para seguir em frente. Eu vou pedir desculpa, mas a Frida, minha vira-lata, tá latindo aqui. Vocês vão escutar ela reclamando aqui. Mas olha só, nós temos aqui a presença ilustre do meu amigo, queridíssimo, grande poeta, William Teca, nos saúda aqui. A gente tá falando de garrafas, de tomar um trago. O Teca também, eu sei que aprecia um traguinho. Então fica aqui meu abraço. Eu tô com água e café por enquanto. Não, tomando vinho num copo de, sei lá o que, de geleia. Eu até ia fazer uma caipirinha, eu falei pra Mari assim, Mari, eu vou fazer uma caipirinha, daí eu não vou trabalhar à tarde. Eu tô realmente com trabalho, assim, pra fazer, tem que pintar os pratos. Mas aí eu abortei a missão, falei, não, vou ficar muito bêbado lá, vou falar muita merda, entendeu? Mas a ideia nossa ali, só pra concluir o que o Igor falou, a ideia nossa do Bukowski e Lebowski, até porque eu e o Igor, nós temos nós não somos parecidos em nada, sabe? Então são dois personagens completamente diferentes, entendeu? Mas independente disso, a gente se identifica em alguns aspectos, né? Temos alguns gostos parecidos, todo mundo gosta de Bukowski, eu também gosto de Bukowski, né? A gente frequenta o mesmo bar, a mesma turma, mas eu e o Igor, a gente é muito diferente. E eu acho que é aí que funciona o negócio, tá entendendo? Né? O gordo e o magro, sabe? O inteligente e o idiota. Mas é isso aí, cara. Só para complementar, né, a ideia, né, que a gente teve aí, para poder fazer uma coisa assim que tivesse um pouco também, né, um pouco de leitura técnica, né, do que a gente ia fazer e também, né, algo que seja popular, né, tipo, nada intelectualizado, sabe, também. Porque o Igor gosta dessas coisas, né, eu já sou mais vivo. Então, essa era uma coisa que eu ia perguntar para vocês, né, Quando vocês pensam numa pauta, por exemplo, para levar para o programa, ou um tema, eu comentei o programa, aquele que vocês comentam, A Febre do Rato, né? Que é um filme delicioso, né? E agradeço vocês por eu descobrir o filme. Eu sabia da existência do filme, mas eu nunca tinha assistido. Mas tem que ver todos os filmes do Cláudio de Assis, né? Porque são todos muito bons. Assim, Não, inclusive, Recife é um celeiro de grandes filmes, também, né? Exatamente, Puta cineasta, né? Vários ali. A cena é fortíssima. Mas eu queria que vocês comentassem qual o critério para montar as pautas, né? De cada um de vocês. Eu imagino que vocês tenham, assim, modos operantes diferentes, claro, né? O Caco acabou de falar que vocês não se parecem quase em nada, né? Como é que vocês vão montando? Como é que vocês entram no acordo? Quem entrevistar, falar sobre o quê? Quando? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente... Quer falar, Marcos? Não, Bom, vou falar e você conclui. Com relação às entrevistas, a gente entrevista os nossos amigos, né? A gente começou com quem? Com o Edson Aranha?
Foi o Aranha, o Aranha, depois ela já teve o Abdu, já teve Abdu, também são nossos amigos, então são amigos comuns, né? Então não tem muita crise, né? Claro que ele também, a gente entrevistou uns amigos dele lá, do Igor, lá da rádio, né? Aquela moça lá, eu esqueci o nome dela. A Mariane, a gente entrevistou alguns personagens da rádio, o Flávio. Então, o lance das entrevistas é aquele negócio, o que aparecer. Se você tem alguma coisa interessante para mostrar pra gente, a gente entrevista independente de qualquer coisa. É tipo o Jô Soares, tá entendendo? A pegada. Apareceu, se você tem alguma coisa interessante, você vê, a gente vai entrevistar o cara, né? E com relação às pautas, normalmente eu venho com a ideia das pautas, né? Assim, não sei, Igor, basicamente eu penso em algo e a gente trabalha em cima, né? Claro que cada um vai puxar um entrevistado novo, alguém, e geralmente quem conhece mais a pessoa que vai ser entrevistada vai coordenar a entrevista e a outra vai ficar um pouco mais, assim, observando um pouco mais, falando um pouco menos, né? Então, foi assim quando a gente entrevistou o João, o Mensageiro de Deus, que o Marcos já conhecia há muito tempo, né? E aí, claro, teve alguma pauta, entendeu? Tipo o João eu conheço faz anos. Ele foi no Jô Soares, foi entrevistado pelo Jô Soares, inclusive. Eu conheço o João, que é um profeta aí do Apocalipse, sabe? E o fato de eu conhecer, no caso, eu fui lá e dirigi o programa. Daí quando o Igor conhece a pessoa, daí é o Igor que faz dá o andamento do negócio. Mas também tem aquelas conversas que a gente tem, né, Igor? A gente tinha, pelo menos antes da pandemia, a gente não se concentrava exatamente nas entrevistas, mas sim num bate-papo entre os dois. Como eu falei para você, a gente tinha aquela coisa de trazer um cara diferente, eu e ele, duas pessoas diferentes, tratando de um assunto qualquer. E normalmente a gente tratava de um assunto que estava em pauta na semana, né, Igor? A gente falou daí sobre questões políticas também, né? Sobre eu lembro que a gente falou sobre o golpe na Bolívia na época que estava acontecendo, o pessoal lá, no Chile também, a revolta lá que teve no Chile. Então a gente abordava vários temas. Falava sobre coisas também, tipo a morte do Gugu, lembra que a gente trouxe? Do Henry Sobel. O Henry Sobel com o Gugu, a gente fez uma comparação, né, dos dois ali, né, da trajetória dos dois e tal. Porque o Henry Sobel, né, a gente sabia que ele tinha aquele episódio das gravatas, que foi vergonhoso, né, para ele. Ele encerrou mal a carreira dele. Mas o Henry Sobel, durante a ditadura, ele foi uma figura bastante importante na resistência, né? E ninguém sabe disso, só lembra das gravatas do cara. Então, como ele tinha morrido na mesma época que o Gugu, a gente tentou falar assim, não, peraí, o Henry Sobel é massa, gente. O Gugu que é o pão no cu do negócio, né? Sim. Então, mas o Gugu, eu acho que vocês devem ter recebido isso no WhatsApp, porque estava encaminhando na época da morte dele, um textão, assim, falando por que ele morreu, né? Porque ele era um idoso que ele não assumia a condição de idoso dele e ele não sabia que ele estava correndo vários riscos, assim. E daí ele não assumia muitas coisas na vida dele, né? Convenhamos. Tem isso. Então, aí era um texto assim, viu, você não pode subestimar, né, o perigo, né, que nem, você vai lá querer consertar o negócio lá para tua esposa e daí sobe em cima do negócio, cai e morreu, acabou tudo, né? Então, era um texto assim, não sei se chegaram a receber, eu recebi, assim, em alguns grupos, assim, com gente mais velha, principalmente, né, de família e tal. Uma das coisas que eu acho muito, muito massa nas pautas de vocês, dos vídeos, não só das entrevistas, é que esse lance mesmo, dessa comparação, que a princípio você comparar o Gugu com o Henry Sobel, né, na mesma pauta, ficou super legal, tem tudo a ver, e vocês usam um tom de humor, assim, né, super, super interessante, assim, não é aquele humor escrachado, mas um humor, sei lá, reflexivo, diria, assim, uma pegada, Woody Allen, talvez, sei lá. Sim, a gente bebe dessa fonte também, tem né? Um pouco também. O Lebowski, exatamente, tem que ter esse equilíbrio aí, né? Sim, sem dúvida. Vocês comentaram, né, das inclusive é um dos tópicos, né, que eu queria comentar com vocês, exatamente esse, de vocês trazerem elementos, né, do nosso dia a dia,
E vários dos vídeos do Garrafas lá, vocês abordarem, por exemplo, vocês citaram aí a revolta no Chile na época lá, e outras várias coisas, né? Ou seja, como se fosse um boletim, né, mesmo, né? Sim, notícia. Tinha ali, nós temos ali, tipo, alguns formatos que é para isso, tipo de extra, tá ligado? Aconteceu isso, sim. Né? A gente se reunia, quando teve a soltura do Lula também, a gente fez esse trabalho, né? Do extra, sim, né? Sim. Do Garrafas, dose extra, né? Que é o nosso um formato, né? Que eu coloquei ali, que é o dose extra, que também faço ali as minhas coisas. Enfim, mas quando teve a morte do Soleimani, por exemplo, não sei se você lembra, que o Trump atacou lá no Iraque e tal, e eu mesmo fiz, porque a gente não podia se reunir, estava pandemia, eu fiz um mini doc, entendeu? Peguei as imagens daí dispostas na mídia e coloquei uma voz e fiz ali, noticiando algo, claro que eu não sou jornalista, eu dou opiniões, tá entendendo? E busco informações que não sejam fake news, né? Eu cuido disso e opino com relação àquilo. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, eu quero que se foda, né? Não importa para mim, exatamente. Né? Pode falar palavrão aqui, não? Deve? Então beleza. Então é isso, cara. A ideia desse formato do Dose Extra, de trazer uma informação, é claro que agora a gente está reformulando para a segunda temporada, mas é trazer informação ali quente pro cara. É isso aqui que eu peguei. Daí no outro dia mudou? Tá, mudou, mas foi isso que eu peguei ali. Daí eu dou minha opinião. É óbvio que nesse trâmite aí de ideias, às vezes você pode falar alguma besteira aqui, acolá e tal, faz uma errata depois, mas a ideia é essa, a ideia é de trazer o troço ali já quente, o bolo quente pro povo, entendeu? A ideia é daí assim, aí claro, daí depois, principalmente durante a pandemia, a gente mudou essa direção porque a gente não tinha mais como estar junto, né, gravando os programas como a gente fazia antes, né, e a gente começou a entrevistar remotamente. Aí essas entrevistas, elas são um pouco, apesar de a gente falar sobre a pandemia, como os artistas estão se relacionando com isso, né, a gente são entrevistas mais atemporais, né, e aí eu comecei a fazer também as dicas culturais para essa quarentena, né, que eram dando dicas pequenas, que nem o Marcos fazia e continua fazendo no Dose Extra, que o Dose Extra tem essa pegada atual, porém ele chegou a fazer vários assim sobre temas que são atemporais, como alienígena, mistérios. Mistérios e tal, mas isso aí é mais para arrecadar. Que são coisas que eu gosto. Eu vejo esses caras, youtubers malucos que colocam o chapéu de alumínio e falam de aliens. Eu gosto de assistir. Se existe ou não sei, mas a gente fica procurando e a gente encontra algumas coisas que eu acho relevante a gente trazer para as pessoas, tá entendendo? Mas eu falei também do incêndio do Joelma, né, que é outra coisa que é atemporal, mas é um fato que ocorreu e que é uma tragédia, obviamente, mas que marcou muito uma época. Eu acho legal resgatar essas coisas também, né? A história, fazer uma coisa, tipo uma linha direta, assim, né? Mas é assim mesmo, cara, tipo a televisão na internet. Eu acho que a ideia é sair daquela coisa assim de YouTube, né? Não, eu sou um youtuber. Não, fazer um formato assim, sabe, diferente, para trazer informações ali para a galera e também discutir assuntos do dia a dia, enfim, né? Uma revista, era uma revista, essa era a ideia nossa. Mas olha só, Marcos e Igor, é exatamente isso que eu ia perguntar para vocês agora, né? Esse lance de YouTube já não é uma nova mídia, não é tão novo mais, né? Mas esse formato, né, de você levar conteúdo bom, né, conteúdo de qualidade, você levar informação de qualidade, uma estética interessante, né, para o YouTube. Diferenciado. Né? Isso é o que há hoje, né? Como que vocês veem isso? Vocês acham que o Garrafas, por exemplo, teria um espaço numa TV aberta, ou fechada, não importa, mas teria? Com esse mesmo formato? Eu acho que se fosse numa TV fechada de madrugada, com certeza, mas... Tinha Perdidos na Noite lá dos anos 80, irmão. Tinha Perdidos na Noite dos anos 80, ninguém falava nada, tá? Era o Faustão, que ele era muito mais legal,
ele falava palavrão pra caramba e tratava de assuntos. Era assim, tipo. Eu não sei, você lembra, né, desse programa, no Perdidos da Noite, né? Eu lembro dele. Eu lembro mais o Comando da Madrugada. Não, mas não tem nada a ver, mano. Falou merda. Então, se podia nos anos 80, por que a gente não pode? Claro, cara. De madrugada, sei lá, foda. Tinha aquele do Miele, lembra? Sim, também eu acho que um país que tinha a Xuxa de dia fazendo coisas. Olha só quem apareceu aqui. De dia, né? Essa aqui é lindinha. Né? Até, inclusive, eu vi um episódio esses dias dos Simpsons, né? Que os Simpsons vieram pro Brasil, daí o Bart ligou a TV, né? E tava passando o show da Xuxa, né? A Xuxa eles tiveram que desligar a TV, porque não é um absurdo aquilo, né? Se podia a Xuxa, por que a gente não pode, né? Sim. E você, Igor? Mas eu acho que... não, voltando assim pra pergunta, eu acho que essa plataforma, né, o YouTube, é muito interessante para você poder gerar conteúdos totalmente independentes, né, e que você não fique preso a uma direção de um canal, né, você tem liberdade total, liberdade criativa. Agora, o problema é você conseguir chegar no grupo de pessoas certas, né, porque é muita concorrência, muita gente fazendo isso. Hoje em dia, todo mundo, principalmente agora na pandemia, né, que a pessoa não tinha mais trabalho, às vezes, resolveu abrir um canal no YouTube para falar, o cara é professor de matemática, vou fazer um canal sobre matemática, sabe? Então, assim, é muita concorrência. E aí tem essa história dos algoritmos, várias coisas que acabam dificultando, né? Mas que o YouTube não ajuda a gente como a gente, tá entendendo? Também tem isso. Tem essa questão. O YouTube não ajuda a gente como a gente, que faz esse tipo de programa com esse tipo de formato, tá entendendo? Falando de Covid, por exemplo, o YouTube não gosta que fale de Covid, né? E não gosta de aliens também, o YouTube não gosta de aliens. O YouTube não gosta de terror, de mistério. Talvez o YouTube seja o próprio alien, né? Seja um alien. Eu acho que ele tá falando da gente aí. Vamos cortar esse cara aí, ó. Tá bom. Mas olha só, a Corda Bamba, que sempre tá nos vendo aí. Valeu, Corda Bamba. Boa tarde. Olha só, senhores. Eu queria que vocês comentassem, daqui a pouco eu quero voltar pro canal, né, pro Garrafas. Mas eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, sobre os trabalhos solo, né? O Marcos, que eu conheço melhor, inclusive tem que estar com algumas telas aí atrás, né, que eu tô vendo. Eu queria falar sobre o seu trabalho como artista. Você também escreve, o Igor também escreve, tem trabalho como cineasta, como trabalho no rádio, como jornalista, enfim. Eu queria que cada um comentasse um pouquinho sobre as áreas, né, artísticas nas quais vocês atuam. Quem começa? Eu. Pode começar. Bom, antes de mais nada, eu quero já anunciar para vocês que eu acho que eu também tenho dom pro estilismo, sabia? Que eu lancei uma peça ano passado que só agora entrou na moda, sabia? Querem ver? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Mandei um amigo fazer para mim, ó. Essa camiseta. E ela tava fora de moda, agora tá na moda, né? Tá na moda de volta, é verdade. Ó. Tá na moda agora. Bom, muito enfim, bom. Eu sou pintor, né, cara? Eu sou pintor desde sempre. Além de pintor, eu faço ilustração, ilustrei seu livro, inclusive, o Daniel Oziek, aquele, qual que é o nome? Esqueci o nome. Enfim, ilustrei... Morre como Vórtice de Sombra? Exatamente, esse é a ilustração do Marcos Barreto. Eu faço caricatura, caricatura lá na feira, né, do Largo da Ordem, porque ali é rapidinho, daí eu ganho uma grana rápido no domingo lá, e também levo os quadros, e enfim, vivo como um artista vive, né, na miséria. Você é o Modigliani de Curitiba? É o Modigliani, né, menos bêbado que o Modigliani, porque eu não tenho dinheiro, né, pra beber mais, nem pra ser bêbado eu tenho dinheiro mais. Bom, enfim, daí agora com essa temporada, essa pandemia aí, fechou feira, eu, graças a Deus que eu sou casado com uma mulher maravilhosa que segurou as pontas aí, né, dando aula via, né, Zoom, sabe? Claro que eu também tenho meus clientes, a gente mantém contato com a galera, mas foi bem difícil aí, mas eu sou artista plástico,
basicamente caricaturista, retratista, né? Esses quadros são meus, né? Dá para perceber, o Van Gogh. Cadê o Van Gogh? Esse aqui eu gosto muito desse quadro aqui, que eu pintei esses dias, viu? Tá bem bonitinho. E eu escrevo também, você sabe, né? Você já leu meus contos. Deixa eu colocar aqui melhor pra você. Enfim, foda-se. Você sabe que eu escrevo? Já tenho. Eu acho que você leu todos os meus contos. Sim. Não sei se eu fiz você ler, porque normalmente os meus amigos eu faço ler meus contos. Quando eu escrevia, né? Que agora não estou escritor desses tempos aí, porque quando a gente começou a fazer o programa, a gente pensou exatamente nisso, né? Porque o programa é bom porque você escreve no programa, né? Sempre tem. Né, normalmente eu escrevia o texto ali de introdução e eu já me divertia, né? Com aquilo, então, enfim, é isso aí, né, cara, tamo aí. Eu lembro muito bem do teu texto, acho que é o conto que é o Pugilista, né? Acho que é o seu conto mais conhecido, talvez, né? Você já leu em público, inclusive. Esse eu já ouvi também. O Pugilista, ele foi publicado pelo Daniel Zanella, né, naquele... O Relevo. No Relevo, ele publicou o Pugilista e publicou também A Menina e o Crucifixo de Metal, que é um conto sobre pedofilia, né? Porque tem um final super leve. Um finalzinho assim básico. Porque assim, eu sou um escritor, quer dizer, era na época um escritor assim meio, vamos dizer assim, cru ainda, sabe? Não conseguia definir exatamente um ambiente, né, para os meus contos. E daí eu sempre ia pro terror, né? Sempre pro terror. E o Pugilista, ele é o mais leve, por incrível que pareça, né? Porque ele é um conto que fala de um boxeador, que tem aqueles ares de Galvão Bueno no negócio. Mas ele acaba de forma trágica também, como todos os contos. Então, assim, a minha veia literária estava nisso aí, sabe? Como é o programa, de vez em quando, fala sobre algumas coisas pesadas e tal. Eu estava seguindo mais ou menos essa linha. Mas, sinceramente, ultimamente eu ando escrevendo pouco. E você, Igor? Então, na verdade, assim, ó, eu sou designer gráfico, né, de profissão, me formei nisso, trabalhei 8 anos com isso, numa empresa, mas aí durante esse tempo, né, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos artísticos, principalmente no tempo ocioso que eu tinha, né, então às vezes eu ficava ali esperando carregar alguma imagem, um vídeo, algum negócio assim, e aí eu comecei a daí voltar pro desenho, coisa que eu fazia tempo que eu não fazia, né? Aí eu resolvi começar a escrever, né? Porque eu lembrei de um professor do colégio, da época do colégio, assim, que fez um trabalho, assim, falou, e ele era bem carrasco, assim, professor de português, Senzi, o nome dele, eu lembro até hoje. E aí ele falou assim, vocês façam uma redação sobre tema livre, né? E aí eu escrevi alguma coisa ali que eu nem lembro o que foi, mas eu fui um dos únicos que tirou uma nota boa, assim, né? Uma nota alta. E aí todo mundo tirou 0, 3, sei lá. E aí eu lembrei e falei assim, cara, eu acho que eu sei escrever, eu acho que se eu desenvolver isso daí, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. E aí eu criei um blog na época, que já tem mais de 10 anos, né, esse blog, uns 15 anos, eu acho, e comecei com o objetivo de escrever um texto por dia, assim, e quando eu não tinha ideias, assim, do que escrever, eu traduzia daí do inglês alguma coisa que eu achasse interessante, né, e aí depois disso, bom, aí eu larguei, eu falo que eu demorei muito para me assumir artista, né, a condição que eu sou hoje, né? Eu só me assumi mesmo... Tá demorando para assumir muitas coisas, Igor. Eu tô sabendo, tá? Eu saí do armário, mentira, digamos. Mentira. Saiu do armário, mentira. O Igor não é gay, não. Eu saí quando eu fiz 30 anos, na verdade, que eu larguei essa empresa que eu trabalhava há 8 anos. Fui fazer um mochilão pela América do Sul. Aí tinha um amigo, ilustrador, o Valquírio, um abraço para ele, se estiver vendo essa live aqui. Valquírio. Que me deu um sketchbook, assim, falou, usa na viagem, pra se quiser escrever, desenhar, sei lá. E eu comecei a desenhar, e virou até um projeto, assim, eu fazia um desenho para cada cidade que eu tinha, estado e tal. E aí, depois disso, quando eu voltei com a ideia de pintar, né? Eu tava muito afim de pintar, eu nunca tinha pintado na vida, assim. E aí eu cheguei, no dia seguinte comprei tinta e comecei a pintar as paredes do apartamento, e depois eu comecei a pintar umas telas. E aí isso se transformou numa exposição no Guido Viaro 3 anos depois,
né? E... Não, é engraçado que o Igor, ele conseguiu o Guido Viário, a exposição, eu não consegui. Tá entendendo? Eu que vivo, né? Mas aí isso tem a ver com o meu passado no audiovisual, porque daí eu fiz cinema, fiz uma pós, aí eu fiz um clipe para um cara que era irmão gêmeo de um curador que já tinha feito várias exposições no Brasil inteiro. Daí eu falei, pô, vou atrás desse cara. Daí eu levei ele lá em casa, mostrei minhas obras, ele gostou, falou, não, tem aqui o contato do museu, vamos lá. Eu conheci o Igor nessa época, porque Exatamente. foi nessa época que ele estava fazendo a exposição no Guido Viário. Foi bem nessa época, um pouco antes. Foi quando eu conheci ele, né? E daí a gente começou a nossa jornada, e até chegar no canal, né? Mas aí, assim, voltando, eu pintei, na verdade, por 3 meses intensivamente, assim, todos os dias, umas 8, 5, 6 horas por dia, né? E aí depois eu tive uma questão familiar, que minha mãe ficou doente, aí tive que abandonar tudo, fui morar com ela. E aí, depois de uns 2 anos que eu fui retomando para carreira artística, digamos assim, e aí eu resolvi fazer uma casa cultural, né, que é a La Casa Beltramin, que eu tive durante 4 anos lá aí em Curitiba, né, que era um coletivo de artistas que moravam e produziam arte ali nesse espaço. E daí dali veio o programa de rádio, né, porque daí tinha uma pessoa ali na casa que conhecia o pessoal da rádio e que estava fazendo site para eles, daí a gente fez uma permuta ali e a gente tinha um espaço para fazer o nosso programa do jeito que a gente quisesse, né? Esse programa já tá 3 anos e meio no ar, já tem 10 temporadas, né? Tem os podcasts, não sei se você conseguiu colocar o link aí, Daniel, não sei se você tá ligado onde está aí. Mas enfim, tem um link com os podcasts todos ali para você ouvir, né? O Marcos Barreto, inclusive, já participou de alguns também, porque eu fazia muito isso na casa, né? Eu chamava quem estava presente na hora ali. Na verdade, né? Foi só um programa que inclusive, eu gravei aquele programa. Né? Acho que teve mais um que você participou um pouco também. Não, teve só um. Não lembro. Não, teve um que eu não quero nem lembrar, enfim, né, que eu participei. E teve outro que daí, que é um programa na rádio mesmo, que ele estava fazendo. Foi aí que surgiu a ideia, porque eu tinha comprado o softbox, né, 2 softbox e câmera. Daí falei pro Igor, vamos fazer o programa aí, vamos fazer a rádio. Na época você estava fazendo com quem aquela... Não, tava o Tim, era o que era o Tim e tal, e daí os caras iam gravar o programa ao vivo, né? Não ia ser ao vivo, o programa ao vivo. Não, eu gravar o programa, não era ao vivo, eu gravar o programa. Era que fosse em vídeo, não tivesse a opção da pessoa... Exatamente, ia gravar o programa. Daí eu falei assim, já que vai gravar o programa, então eu vou filmar. Daí eu montei a cena ali, vamos dizer assim, montei a cena e coloquei o softbox e falei assim, então beleza, galera, se vamos gravar, então eu vou fazer uma parada aqui. Daí comecei a dirigir a cena e assim, ele me entrevistando, entendeu? Porque eu era o entrevistado do programa. Daí a partir dali, peguei aquele material, ele me passou a vinheta, fizemos ali Não, você que fez a edição. O Igor fez a edição desse programa. Passei as imagens para ele, o Igor fez a edição desse programa. E daí, eu acho que deve estar no meu canal lá. Eu acho que deve estar lá, o meu outro canal lá do Cérebro Nauta e tal. É um outro canal que eu tenho. Esse programa tá lá, eu sei que tá lá. E a partir desse programa da rádio que ele fez, e que eu filmei, que a gente editou e que foi pro YouTube, e começou a surgir a ideia do Garrafas Separadas, que a gente começou, vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso. E daí acabou saindo aí a ideia e tal. Então aí, né? E eu queria falar um pouco mais também sobre minha vida pregressa aí para vocês, né? Antes de mais nada, né? A minha temporada, que quando eu comecei, cara, a pintar, a desenhar mesmo, né? A viver de desenho, eu comecei no jornal. Comecei a fazer charge no jornal. Daí que veio a ideia da caricatura, sabe? Porque até então eu não tinha... Eu era desenhista, né? Mas eu não tinha publicado nada, não tinha feito nada. Quando eu comecei a trabalhar nesse jornal, comecei a trabalhar na redação, digitar e tal, essas coisas, era rato de redação. Foi aí que eu comecei a fazer as charges. Comecei a trazer assuntos, por exemplo, na época, enfim, era a Copa de 94, sabe? Aquela situação econômica da época. Então, eu fiquei 1 ano nesse jornal, fazendo charges. E as charges, o jornal era diário, tinha 2, 3 mil tiragens, era um jornal voltado mais para a área econômica, né? Então ele ia para as empresas, era um jornal já comprado, sabe que é jornal comprado? Enfim.
foi ali que comecei a fazer as charges políticas, orientadas, obviamente, pelo redator. Ali não expressava uma opinião política minha, exatamente. Era jovem também, tinha 18 anos, por aí, 18, 19. Daí comecei a fazer... Aí que começou a minha carreira mesmo, como ilustrador, como pintor até, né? Independente de qualquer coisa, o desenho é a base. Daí eu fui para Buenos Aires com um calhamaço de litografias e recorte de jornal, e tipo um currículo ali. Eu fui para Buenos Aires para tentar arrumar um trabalho lá numa revista, alguma coisa. Eu já falava um pouco espanhol e queria sair do país também e tal. E foi aí em Buenos Aires que eu dei com os burros d'água, né? Eu me fudi, né? Porque lá estava o Menem cuidando daquele país, e o Menem, né? O grande traficante de armas que faleceu recentemente. E o país estava dolarizado, quer dizer, $1, um peso. Você pagava $300 o aluguel. Imagine, cara, um aluguel era $300. E então passei um perrengue tremendo lá e levei todas as minhas coisas para a Praça Recoleta. Para quem conhece Buenos Aires sabe que Recoleta é uma praça famosa que tem os artistas lá. Não tem o cemitério? É tipo o Largo da Ordem no domingo. E daí fiquei lá na Recoleta e lá eu comecei a fazer caricatura das pessoas, tá entendendo? As pessoas vinham, faziam um retrato. Eu falei, vamos fazer um retrato seu? Daí a pessoa, pô, mas isso aqui parece uma caricatura, mano. Então beleza, é uma caricatura então. Sabe, mais ou menos assim. E obviamente que ali foi 2 anos ali em Buenos Aires, e ali peguei bastante esse lance de trabalhar rápido, né, de fazer evento, essas coisas. E daí quando eu vim pro Brasil, voltei pro Brasil, daí eu comecei, ir pra feira. Já tava acostumado a trabalhar com feira, né? Vou pra Feira do Largo, vou fazer um evento qualquer aí, não sei, sabe? E aí começou, né? Pintar e... Vou só aproveitar e mandar um abraço pro Júlio ali, que mandou boa tarde. Ele foi entrevistado também no Garrafas, no escritor, que ele tá no... Ele já foi lançado também pela Cotter, né? Foi. E ele tá no Equador agora, né? Eu tenho falado com ele, mantido contato com ele aí. Grande abraço pra ele aí. Tô com o livro do Júlio aqui, ó. Olha que lindeza. Olha, ele nem tirou da capa, hein, Júlio? Esse tá plastificado. Muito boa. O Júlio, que já esteve aqui, já esteve presente, camarada aí de longa data. Conheço o Júlio desde a época do Bar do Sapo. Eu conheço ele, nossa, eu também. Eu conheci ele naquela época lá do... Nossa, quando ele... Sei lá, eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos assim, então faz muito tempo, cara. Faz tempo. Essa galera, tipo o Júlio, que vocês falaram, o Igor falou que foi entrevistado, é essa galera que a gente conhece, tá entendendo? Às vezes, por exemplo, eu tenho amigos que chegam pra mim e falam assim, tem como aparecer lá no teu programa ali pra fazer entrevista comigo e tal, faz comigo aí, tem uns amigos aí que trabalham com arte também, daí a gente vai lá, sim, vamos fazer aí e tal. Daí, às vezes você chega pro cara e fala assim, não, cara, você trabalha mais um pouco, você não tem que ser mais interessante. Você não, não, mas o pior que é verdade. Tipo assim, às vezes a gente segura, o Igor veio e falou, vamos entrevistar aquele cara. Eu falo, não, cara, sério, então, é um Zé Mané demais, tá entendendo? A gente já tem muito Zé Mané aqui, vão ser 3 Zé Manés aí, não, tá entendendo? Tem que ter um que não seja Zé Mané, pelo menos. Uma pessoa séria. Nosso critério é esse, 2 Zé Mané, e 2 Zé Ruela e um cara sério. Então a gente sempre traz um cara sério pra equilibrar o programa. Tá? Agora, 3 Zé Mané, 3 Zé Ruela, daí não dá. Mas voltando ali ao Garrafas, eu ia perguntar algo nessa linha, assim. Geralmente, quando vocês trazem, quando vocês fazem entrevista, tem que ter um consenso total de ambos, assim? Ou já rolou assim, do Marcos levar alguém que o Igor não curtia muito? Não ficou manifestado entre nós, assim, né? A gente se engole. Eu e o Igor, a gente se engole. Então, o que acontece? Eu já teve entrevistas que o Igor trouxe pra mim que foi uma merda. Eu acho uma merda. Se fosse pra eu fazer de novo, eu falei que não vamos fazer. Tá entendendo? Eu não sei se acontece a mesma coisa com o Igor. Mas, assim, agora, nessa próxima temporada, a gente vai tentar, eu, pelo menos, vou falar com o Igor, a gente tá conversando agora, inclusive, então, tô comunicando você, Igor, agora, que vai ser mais criteriosa a nossa do próximo ano, tá entendendo?
a questão das entrevistas. Até porque eu, sinceramente, o programa não é um programa de entrevista. Tá entendendo? Não é. Então, eu quero tirar essa coisa de um programa de entrevista. Não é um programa de entrevista. A gente faz entrevistas de vez em quando com as pessoas. Mas é um programa em que eu e ele, a gente conversa sobre assuntos diversos, sobre pautas ali da semana que está acontecendo. E é que assim, agora com a pandemia, a gente tem essa independência também de o Marcos, por exemplo, produzir um material dele e lançar no canal, eu produzir um material meu e lançar no canal. Então a gente não precisa estar produzindo tudo junto, que nem antes. Antes a gente se bem que antes também tinha o Dose Extra que você fazia separado também, que eu não nem participava. Então, assim, a gente sempre teve essa independência criativa, né? E jamais eu vou criticar, falar, não, Marcos, não coloca esse daí que você fez. Não, se você quer falar sobre isso, beleza, entendeu? Eu quero falar sobre tal coisa e tudo bem também, entendeu? É legal ter esses pontos de vista diferentes, essa diversidade no canal, né? Então, mas tem uma questão também que, por exemplo, eu e Igor, a gente também não é tipo em tudo, tá entendendo? Não, a gente é diferente, mas a gente gosta das coisas. Por exemplo, o Igor me apresenta músicas que eu gosto, que eu não conhecia, que eu gosto, tá entendendo? Que ouço até hoje. Eu apresentei músicas para ele, filmes e músicas, então a gente conversa assim, a gente conversa intelectualmente falando, sabe? E é normal isso. Sim. Então, o que acontece, que eu falei para você, é só com as entrevistas mesmo, sabe? Que eu acho que rola o programa. Mas as pautas do programa, quando a gente faz, eu acho que não tem nada que eu tenha que criticar da parte dele, né? A não ser a preguiça dele, a falta de vontade, né? Essa cara feia dele. Mandar outro abraço aí agora Mandar outro abraço pro Salve aí, que tá falando ali, ó. O Salve foi outro grande nome que a gente entrevistou, foi bem legal essa entrevista. O Salve foi muito legal a entrevista dele, cara. Inclusive, é uma das melhores entrevistas do canal. Ó. Confiram lá, tá? Sou Marcos Barreto. Eu adoro essa entrevista, principalmente na hora que eu apareço. Não, tô brincando. Vocês colocaram aí. Mas vem cá, a gente não falou de você, não. Não falamos de você no Falamos. Acho que vocês falaram lá. Citamos você, não citamos? Claro, sim, inclusive no dia que vocês foram, foi antes da pandemia, vocês foram até a editora, e de repente eu andando lá e tô de cara com o Marcos, o que você tá fazendo aqui? Vou entrevistar o Salve, foi bem engraçado, assim. E foi muito bacana a entrevista, de fato. Foi. Eu encontrei você... Salve que aniversariou essa semana. Parabéns aí, Salve. 35, né? 37, eu acho, não sei, por aí, no máximo. Hein, Daniel, eu acho que eu conheci você, não sei se foi nesse dia aí da entrevista. Não sei se foi nesse dia na entrevista da editora, mas eu lembro de ver você no Libelo, né? Foi depois, acho, foi um pouco depois. Foi, depois do show do Chico César. Então, o Chico César foi outra entrevista que eu consegui fazer lá no Libelo, que tá bem legal também, tá lá no canal. Né? A entrevista do Chico César foi um achado, sinceramente, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Que cara massa é o Chico César. Mas aquela noite lá que eu encontrei com o Igor no Libelo, a gente se encontrou, acho que meio por acaso, né? Eu tava batendo altos papos depois lá. Foi super aquele legal. Foi o último, eu falo que aquele festival, o Carnaval do ano passado, foi o último respiro, né? Antes da pandemia. Porque daí, de repente, veio a pandemia, acabou com tudo e não tinha mais festival, não tinha mais nada. Né, todo mundo em casa. Pra mim, eu falo assim, pra mim não foi tão difícil, porque eu já tava fazendo trabalho em casa, né? Eu já tava trabalhando em casa há muito tempo. Então, assim, eu já tava saindo pouco. Eu saía uma vez no Vila ali, em algum lugar, né? Aí deixei de fazer isso, mas não fiquei morrendo de saudade também. Mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. E outra, eu tem uma coisa que eu me identifico com o Igor, é isso. Eu sou um cara que gosta de ficar em casa. Então, se dependesse de mim, eu não sairia de casa para nada mesmo, sabe? Mas às vezes eu sou obrigado. Então, a pandemia foi até sossegado. O que falta mesmo é grana. Esse é o problema, é grana. Ninguém está trabalhando e tal. Trabalhar, eu também adoro trabalhar em casa. Mas, eu adoro bar também. Eu sinto falta demais do bar. Sim, eu só saía pra ir pro bar, né? Mas agora nem pro bar dá pra ir, né? A gente não vai pro bar, né? Sim. Ir pro bar e encontrar a poetarada, amiga, os artistas, sim, às vezes não necessariamente ir lá beber, né? Mentira. Não, exato. Não, também, mas é o ambiente, né? Você socializar,
abraçar a galera. Isso principalmente pra gente que lê Bukowski, a gente precisa daquele ambiente para poder até. Não, isso não é piada, não. Você precisa daquele ambiente para poder criar essas coisas, às vezes. Para poder escrever, sei lá, para poder. Eu gosto de escrever crônica sobre viagens e sobre histórias que aconteceram comigo na noite passada, por exemplo. E aí eu parei de escrever por muito tempo na pandemia, porque eu não tinha história para contar. Não acontecia nada. Minha rotina era aí, sabe, ficar desenhando, no computador editando, sabe? Era isso daí, não tinha o que contar. Então, assim, eu escrevi uma crônica agora que eu vou lançar em breve, que é sobre um encontro que teve aqui em Itajaí, que foi um respiro, assim, que, tipo, todo mundo de máscara, vendo uma banda com um negócio de vidro, assim, protegendo, assim, no palco. Acho que eu vi isso. Não chegarem perto, assim. Então, mas foi um encontro muito legal de artistas, assim, que a maioria eu não conhecia, porque eu não sou daqui, né? Então, mas eu vi a felicidade das pessoas de elas poderem se reencontrar pela primeira vez, assim, depois de quase um ano, assim, sabe? Isoladas, né? Sim. Então, aí eu escrevi sobre isso porque foi muito impactante. Mas, realmente, a gente precisa dessas histórias, a gente precisa dos botecos da vida, das esquinas aí, tortuosas e estranhas, né, pra gente poder escrever sobre isso e ter novas ideias, né? Então tem esse problema aí, a pandemia deu um pouco... Até pelo tema que a gente trata também, né, quando escreve, né? Exato. Mas, senhores, ó, a gente tá encaminhando pro fim, uma pena, eu vou querer marcar outro papo com vocês muito em breve. Eu queria que... Não, pode falar. Não, já estamos... A gente vai fazer agora, né, para anunciar agora no ar aqui que o senhor vai ser a primeira entrevista nossa na próxima temporada, tá ok? Pô, nós entrevistamos o Sálvio, né, da Copper, nós entrevistamos teu primo, né, o Abdu, né, que é teu primo, irmão, e agora vamos entrevistar você vai ser a primeira entrevista da próxima temporada, tá combinado? Pô, que maravilha, com muito gosto, muita honra. Ótimo, daí vamos começar com o pé direito. Tá? Vamos começar. 3 comunistas lá, não. Eu queria, deixa eu só aproveitar, deixa aí, para falar que a gente falou de várias fases do programa, né? E daí no final a gente incluiu um outro personagem, né? Que é o Chekhov, que é feito pelo Elian Voidelo, que é um músico de Curitiba aí, que está lançando um disco novo, inclusive agora, que eu vou fazer a capa, parece. Enfim, e ele tem feito as entrevistas comigo, e aí o Marcos tem editado, enfim. E aí, mas provavelmente essa entrevista contigo vai ser com o Marcos, porque não faz sentido ser com outra pessoa. Porque... quando eu não concordar com o negócio, eu mando lá o outro lá, o Chekhov, que é a figura mercenária do programa, tá entendendo? É que eu e o Marcos, a gente tem um caso antigo, né, de muitos anos já. O nosso imagina. Não, mas o Marcos tem caso antigo com um monte de gente de Curitiba aí, tá louco. Todo mundo ele conhece há pelo menos 20 anos, assim. Então. Eu tenho 27 anos, claro, óbvio que há 20 anos eu conheço as pessoas, né, claro. Exatamente. Eu achava muito massa, o Caco deve lembrar, quando eu dava aula ali no Instituto de Educação, ali no centro, e saía no intervalo, o Caco ficava expondo ali na Rua 15, na Boca Maldita, e ficava ali, tomando café. Ficava pitando, tomando um cafezinho, olhando o movimento. Era muito legal isso. Saudades dessa época. Eu não tenho muita saudade dessa época, sinceramente, mas eu tenho saudade de você, meu amigo, não dessa época, eu te garanto. Senhores, ó, eu queria que vocês encerrassem aí, palavras finais de cada um. Palavras finais agora, desse programa, claro, né? Bom, por você quer morrer, né, cara? Pô. Igor, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo espaço, né, cedido aí, Daniel. Foi muito bacana bater esse papo contigo aí. Dizer que a gente está nesse processo aí de começar a segunda temporada do Garrafas Separadas, que vai ter várias novidades aí, e a gente vai voltar também a não ter só entrevistas, né, ter outros conteúdos também bacanas pra galera, né, falar pro pessoal que quiser seguir a gente nas redes sociais, né, a gente tem o canal Garrafas Separadas, tem a página, né, do Facebook, tem o Instagram também é Garrafas Separadas, só a gente não tá no Twitter, na verdade. Twitter a gente eu acho que eu vou criar lá no Twitter. Não, acho que eu até criei, mas eu nunca alimentei. Eu também não consigo twittar. É muita mídia, só eu tenho 5 perfis de Instagram.
que eu tenho que ficar alimentando, assim, cada um tem um foco diferente. É praticamente uma rádio, pessoa. Meio louco, assim, daí... Pois é, então, exatamente. Eu acho engraçado essa história de a gente ter vários perfis, né, hoje em dia. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, obrigado mais uma vez, é tudo de bom pra vocês. Eu tô encerrando o programa como se fosse eu. Mas antes de a gente encerrar, se vocês me dão, eu só vou pegar um desenho aqui que o Caco vai gostar de ver. Aguenta aí. Ah, não, cara. Olha só, eu tenho aqui, cara, o original. Tem que pegar o livro também. Ah, pode crer. Ah, isso é legal. Há pouco o Marcos Barreto falou que fez a capa do livro meu, está aqui, ó. Morre com Voz de Sombra. É, isso aí. Capa do Marcos Barreto, as ilustrações também. E eu tenho aqui o original, ó. Olha só. Que legal, cara. Ó, depois que eu morrer, vai valer uma fortuna depois que eu morrer esse negócio aí, só vai ver. Só que não está assinado. Eu vou colocar meu nome aqui e vou fazer uma espécie. Tô brincando. Mesma coisa que o teu livro, né? Pois é. Mas na outra leva tá o nome bonitinho lá. Tá? Brincadeira, cara, brincadeira. Mas é isso aí, meu querido. Muito obrigado aqui pelo convite, obviamente, aí. Desculpe pelos palavrões aí, eu sei que o Salve não gosta de palavrão. Abraço, Salve. Olha o comentário do Salve aí, Marcos. Tá falando que você tá muito sóbrio, cara, muito sóbrio. É estranho, né? Mas não é essa luz que tá na minha cara, parece que eu tô bem, entendeu? Tá parecendo o Cocum, lembra do Cocum lá? É verdade, eu tô nadando com alienígenas agora, né? Mas, pô, obrigado, pessoal, valeu, né? Pela entrevista aí, foi ótimo, né? E é isso aí, um abraço para todos, beijo no coração para todos. Sucesso, né? Aí para a Cotter TV. Exatamente, sucesso para a Cotter TV. Mas não se esqueçam de se ligar lá no Garrafas Separadas, que tem uma temporada inteira de programas ali bem interessantes, né? E agora se inscrevam no canal, no nosso canal lá, nesse canal também, no nosso canal também, e nos siga nas redes sociais. E agora essa pandemia, graças a Deus, está acabando, a gente vai ver com a segunda temporada do programa e vai estar lindo, vai estar ótimo. Muito obrigado. Senhores, fiquem bem. Beijo, abraço. Valeu. Abraço, beijo valeu. No coração. Tchau. E por último, mas não menos importante, fogo nos fascistas. Fogo nos fascistas, não passarão. Como dizem os galãs feios, não passarão. Exato. Abraço, senhores. Saúde, valeu, até mais. Valeu, até mais.